Alô, prezados amigos, saudações fraternais. Meu nome é Peter Unruh. Hoje é Dia dos Pais e queremos ter uma meditação sobre a Palavra de Deus intitulada Preparando uma Arca para a Salvação da Família. A missão de pai tem sido uma das mais importantes que pode existir. E isso se agrava ainda mais quando vem tempos de dificuldade. Nós encontramos na Bíblia passagens sobre pessoas que estavam exercendo o seu papel de pai de família em tempos extremamente angustiantes, em tempos de juízo de Deus. E por isso queremos tomar como base da nossa meditação, a base principal, o texto de Hebreus capítulo 11, verso 7. Nós lemos aqui: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então tiramos desse verso aqui o nosso tema: para a salvação da sua família ele preparou a arca. E notamos que isso aqui se trata de uma época em que Deus iria exercer juízo sobre a humanidade. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 6, a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu desfarei como a terra. Gênesis capítulo 6, 11 até 13. Então temos aqui o anúncio de Deus: eu vou dar cabo à vida na terra, tudo aquilo que existe, que está vivo na terra, vai ser destruído. Por quê? Por causa de duas situações específicas. O texto fala sobre muita corrupção, toda a alma havia se corrompido na terra, e, em segundo lugar, cheia de violência. A violência, evidentemente, é uma das consequências da corrupção. Então Noé viveu num tempo em que Deus anunciou juízo sobre a terra por causa da pecaminosidade. Um outro exemplo temos na vida de Ló. No tempo de Noé foi extinta a vida sobre a face da terra. No tempo de Ló foi sobre uma determinada região, várias cidades pecadoras. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 13, ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. No verso 13. E continuando, então o Senhor fez chover enxofre e fogo desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia na terra. E livrou Jó, o enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque esse era justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, por isso via e ouvia sobre as suas obras injustas. Então, isso temos em Gênesis capítulo 19, 24 até 25, e 2 Pedro capítulo 2, versos 7 e 8. Temos então aqui dois homens, dois pais de família, diante de uma situação de juízo. É interessante que a Bíblia cita esses dois como exemplo para o estado da população do mundo nos tempos finais. Lemos: e como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então,
a situação do povo no tempo de Noé é comparada à situação da sociedade nos tempos finais, quando Cristo vai voltar. Também a situação no tempo de Ló é comparada com a atualidade. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Então temos aqui uma terceira situação caracterizada especialmente pela imoralidade no campo sexual. Temos então três situações que realmente identificam o estado da sociedade: corrupção, violência e imoralidade na vida sexual. Será que isso é uma realidade hoje? Com toda certeza. Estamos vivendo hoje numa situação que mostra que o mundo está maduro para o juízo, que Deus pode intervir e que Deus pode agir de uma forma bastante dura sobre a sociedade. Nesse tempo, viveram então esses dois homens. O primeiro, Noé. O que caracterizou ele no meio dessa sociedade? O que deve caracterizar um pai de família para os seus filhos, para a sua família, no tempo de tanta corrupção? A primeira característica que lemos a respeito de Noé é: Noé andou com Deus. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito nas suas gerações. Noé andava com Deus. Então temos aqui um contraste muito grande. Uma sociedade totalmente corrupta, totalmente voltada para a violência, para a injustiça, e no meio dessa sociedade vive um homem com a sua família que andava com Deus. Se quisermos ser pais da forma como Deus planejou para a nossa vida, esse é o primeiro requisito. Precisamos andar com Deus, precisamos viver uma vida de comunhão íntima com Deus. Uma segunda característica de Noé: Noé creu na palavra de Deus, embora nunca tivesse visto uma situação pronunciada pelas palavras de Deus. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que haviam de vir, preparou uma arca para a salvação da sua família. Noé nunca havia presenciado uma situação de uma enchente muito grande. Há pessoas até que acreditam que até o dilúvio não houve chuva, apenas uma neblina estaria regando a terra. Então, não sabemos se isso é verdade, mas a Bíblia diz que Noé nunca tinha visto uma situação dessa, mas ele creu na palavra de Deus. Hoje em dia, há pessoas que zombam da palavra de Deus. Recebi há 2 dias uma mensagem no meu canal no YouTube com a seguinte afirmação: a Bíblia é um livro de contradições, fantasia e mentiras. Nunca foi a palavra de Deus e nunca será. Evidentemente, esse homem uma vez vai experimentar na presença de Deus o justo castigo pela sua rebeldia. No tempo de Noé, também os rebeldes não acreditavam naquilo que Deus falava. E assim será também no fim dos tempos. E chegamos então ao ponto principal dessa meditação, de onde também peguei o tema, quando lemos que Noé preparou uma arca para a salvação da sua família. Nesse tempo de corrupção, nesse tempo de propagação da licenciosidade, nesse tempo da propagação da imoralidade e imundícia atingindo a sociedade, de que forma eu estou podendo proteger a minha família para a salvação dela? O que fazemos? E o texto diz: e para a salvação da sua família preparou a arca. A questão é: temos nós um ambiente seguro como onde podemos proteger a nossa família? Evidentemente, não vamos fazer uma construção de uma arca física, material, como foi no tempo de Noé.
Isso demorou em torno de 120 anos, mas o ambiente que nós criamos vai oferecer muita segurança, vai ser como uma arca para a vida espiritual dos nossos filhos. Hoje, grandes setores da sociedade estão refutando as leis de Deus no que diz respeito à moralidade ou imoralidade. Ronnie Bank, que é a secretária nacional do Conselho Nacional de Igrejas Chamadas Cristãs, entre aspas, ela disse que não podemos hoje em dia identificar um modelo de família como sendo correto. Qualquer convivência harmoniosa em amor constitui uma família. Não é isso que a Bíblia nos aponta. A Bíblia nos mostra muito claro que Deus estabeleceu o casamento heterossexual e que é o único aceito por Ele e que todas as outras formas de união vão ser uma vez castigadas por Deus. Hoje em dia não existe mais na mídia em geral um modelo de família apresentado para a sociedade. Em muitos países, as leis do país vão diretamente contra o modelo de Deus. Na Noruega, por exemplo, cerca de 10 mil crianças são tiradas dos seus pais porque o Conselho Tutelar de lá não concorda com a forma como são educados e muitos deles são tirados justamente pelo fato de receberem uma educação cristã. Na Bélgica acontecem situações semelhantes também. Na Alemanha também aconteceu de crianças serem tiradas dos seus pais justamente pelo fato que os pais, conforme a palavra deles, eram excessivamente cristãos. No Canadá está acontecendo a mesma coisa. Em muitos lugares estão tirando a diferença nos vocabulários entre masculino e feminino. E até estão instituindo banheiros públicos independentemente do sexo. Muitas coisas perversas estão acontecendo em nossa época. A ideologia do gênero é algo que está causando uma profunda destruição na sociedade e na vida familiar. E o movimento LGBTB, eles estão dizendo abertamente que pretendem, sim, destruir a família e a igreja. E muitas pessoas são processadas quando professam publicamente a sua crença nos princípios bíblicos para a vida familiar. Estamos rodeados por inimigos. E quando ensinamos a esse respeito, sempre há pessoas ansiosas para saber mais, para se livrar dos seus traumas emocionais. Tanto é que mais de 40% das pessoas que fizeram a chamada mudança de sexo são pessoas que já tentaram ou praticaram o suicídio. Não são pessoas felizes. Nenhuma pessoa pode mudar de sexo. Todas as células do corpo vão identificar se a pessoa é do sexo masculino ou feminino. Se for do sexo masculino, vai ter cromossomo XY em todas as células. Se for do sexo feminino, vai ter cromossomo XX em todas as células. E assim, para mudar de sexo, seria necessário trocar todas as células do corpo. Por isso, a pessoa precisa tomar medicação hormonal constantemente e isso destrói a sua capacidade para se reproduzir. Assim, estão lutando contra o primeiro mandamento para uma vida conjugal: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, Noé foi um homem que andou com Deus, Noé foi um homem que creu na palavra de Deus, Noé foi um homem que tomou medidas para proteger a sua família. E com as suas medidas, ele realmente estava condenando o mundo na sua perversidade. A Bíblia ensina para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo.
Nós devemos fazer a diferença. Não pregamos ódio contra ninguém, mas defendemos os princípios da palavra de Deus. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, pais que estão preparando uma arca, quer dizer, um ambiente que fornece segurança para os seus filhos. É esse tipo de pais que o mundo precisa em nossos dias. Que segurança você tem conseguido para seus filhos? É tão importante que os pais tomem tempo para os seus filhos. Eu me lembro de uma viagem na Alemanha, vi numa casa um carro que foi de fabricação caseira. Então perguntei ao dono da casa, foi o senhor que fez? Ele disse, a sociedade está tão corrupta, eu tinha medo que meus filhos se envolvessem com essa corrupção. Então planejei com eles, vamos construir o nosso próprio carro. Os filhos naturalmente se entusiasmaram, então foram ajuntando peça por peça, soldando, montando, lixando, e assim depois de um longo tempo, o carrinho estava pronto, com o motor funcionando, e eles puderam andar com ele. E os filhos disseram, esse tempo que meu pai passou na nossa presença, todos os dias depois do período das aulas, foi o que salvou a nossa vida. Pais, nós precisamos tomar tempo de qualidade para nossos filhos. Mais vale ter um tempo para conversa, para atividades em comum, do que ficar assistindo televisão ou estar na frente da internet. Como isso está faltando no mundo de hoje. Não é sem dúvida, estava trabalhando durante esse tempo de 120 anos com os seus filhos, compartilhando os valores cristãos, compartilhando a palavra de Deus e mostrando que estavam realmente fazendo algo para a preservação da sua vida. Que nós, como pais, possamos nesse dia tomar esse propósito de realmente também preparar uma arca, preparar um ambiente seguro para a salvação da família. Que importa ganhar o mundo inteiro se perdermos a alma? Então, essa é a nossa principal tarefa em relação a nossos filhos. Quando lemos em Deuteronômio capítulo 6, a orientação é para os pais de família educarem os seus filhos, estando em casa, assentado, levantando-se, caminhando com eles, educar eles nos princípios da palavra de Deus. Efésios capítulo 6 nos dá a mesma orientação. Vós pais, não irriteis vossos filhos, mas edificai-os, criai-os na disciplina do Senhor, na disciplina e doutrina do Senhor. Que sejamos pais que estão criando um ambiente seguro para os filhos, para que eles estejam junto conosco uma vez na glória celeste. Muito obrigado e um feliz Dia dos Pais para todos. Amém.